Agora entrando no RH, né? Já estamos falando bastante do RH, da ABRH, da profissão do RH. Tem uma polêmica até, acho que nem é mais uma polêmica, mas uma constatação de que algumas empresas fizeram, dizendo que o RH não precisa existir mais, o RH acabou, não tem que ter RH mais. Né? E aí falou assim, poxa, não é uma febre que as pessoas têm. Na verdade, o Rancharan, lá em 2014, falou isso, né? Naquele contexto em que falava assim que o RH tinha que acabar, porque naquele momento, naquele contexto que o Rancharan estava analisando as empresas, ele percebia que o RH ainda tinha aquele papel de departamento, era muito burocrático e não contribuía para o resultado da empresa. Aí entram todas aquelas discussões do RH estratégico e tudo mais. Né? Mas ainda existe muito em voga, às vezes a pessoa nem sabe muito bem por que reproduz essa ideia, que não tem que ter RH, todo mundo é RH, que em parte é verdade. Então, o que você me diz? Tem que ter RH ou não? Acabou o RH? Vamos por 2 pilares. Primeiro, eu acredito que todas as atividades que são repetitivas e monótonas, as tarefas, elas serão substituídas pela tecnologia. Então, se eu tenho uma pessoa num cargo operacional para preencher planilha e poder gerar um relatório no final do mês, o seu cargo vai ser substituído por uma máquina em breve. E aí, a gente vê um cenário em que cada vez mais a liderança, as pessoas em geral, precisam entender de gente. Porque quem realiza as coisas, as empresas são feitas para atender pessoas. Os negócios são criados por pessoas. As pessoas nunca serão substituídas. Então, esse processo da gente entender melhor como o ser humano funciona, os seus desejos, os seus equilíbrios, né, a sua produtividade, ele passa a ser uma atribuição, acredito que de todos os cargos dentro de uma empresa, de fato. Então, aquele conhecimento do desenvolvimento de pessoas, ele não pode ficar atrelado unicamente, exclusivo no RH. Ele precisa, sim, ser norteado para as lideranças, para os diretores, né, principalmente para os proprietários e diretores, porque a cultura organizacional, a gente traz um super RH, mas se a diretoria tem um outro pensamento que vai contra o que o RH coloca, não tem programa que vai funcionar. Então, assim, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem que falar de todas as esferas, partindo da alta liderança de uma empresa. E aí, o RH estratégico, como você colocou, ele tem que ser um braço direito da tomada de decisão dessa empresa, porque toda decisão de negócio parte para pessoas executarem. E o RH, ele tem que ter ser ouvido pela diretoria e ser apoiado nos seus programas de treinamento, de desenvolvimento, de abordagens que vão ser trabalhadas nas pessoas. Porque não adianta ter um executa-se. A gente vê agora, muito mostrando, tem um nome em inglês que talvez vocês lembrem, eu não vou lembrar, das pessoas que estão produzindo menos, o mínimo possível, mas elas não pedem demissão, né? E elas acabam ficando como se fossem zumbis dentro da empresa, fazendo o mínimo possível. Por quê? Aí você tem que descobrir o porquê que essas pessoas estão fazendo isso. Porque elas acabam boicotando o negócio da empresa, talvez por uma falta de valorização, por uma falta de algo que não está sendo atendido. Porque se as pessoas têm suas necessidades atendidas, ela tende a produzir mais. Porque ninguém quer ser uma pessoa mediana, todo mundo quer um destaque. E a liderança tem muito esse papel. E aí o RH, na minha opinião, ele nunca foi tão valorizado como ele está sendo agora, depois de um período de pandemia, por exemplo. Que a gente vê esse boom de saúde mental, de burnout, a área da saúde reconheceu novos CIDs como doenças ocupacionais. Eu acho que essa linha que a gente tinha muito dura, de que, assim, engula seus problemas antes de entrar no trabalho e agora vai produzir, pensa nisso lá fora, não existe mais. E as empresas que são mais sérias e que veem um plano futuro, que vem continuidade, né? Porque o empresário que ele quer continuidade do seu negócio, ele precisa ter essa visão futura. Ele tem que colocar isso como uma das metas, a saúde mental dos seus trabalhadores. E aí o RH, ele vai ser um articulador para que essas ações cheguem de fato,
tanto nas lideranças como o acompanhamento das suas bases de baixa. Então, o RH ele passa a ser mais estratégico e as atividades repetitivas, elas vão desaparecer não só no RH, mas todas as áreas. Exato. E tá tudo bem, é o processo, não adianta a gente lutar contra isso. Aí, o que eu acho que deveria ter são políticas públicas do governo de capacitar mais digitalmente as pessoas, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa que falta muito. Se a gente vê que o mercado está em transição, ele está mudando para tecnologias, como que estão os laboratórios de informática dentro das escolas públicas, como que está a alfabetização digital da população que às vezes não tem acesso, se a prefeitura tem programas, né? O governo tem programas para a inclusão digital dessas pessoas, esse preparo para que as pessoas também estejam prontas para essa tecnologia. Mas se a tarefa for repetitiva em qualquer área da vida, né? Até direito estão falando, né? Que os processos vai ser analisado por advogado, então a gente passa a ter que ter um outro papel mais articulador do pensamento. E outras profissões vão surgindo também.